Começa aqui mais uma vez, aqui no seu canal, Além das Crônicas, mais uma série que teve o seu início no mês de fevereiro. Por essas coisas da vida, tivemos que paralisá-la, mas cá em agosto estamos a dar por retomar esta grande série que é A Paixão de Cristo. E no programa de hoje queremos falar sobre um tema muito importante, um tema bastante significativo, profundo, que nos leva a refletir sobre o amor de Cristo, que veio morrer por cada um de nós. Portanto, você, meu caro amigo, lhe convido mais uma vez, subscreva o nosso canal aqui no YouTube, Além das Crônicas, é muito importante. Ative o sininho de notificação, não é? Siga-nos, deixa sempre os teus comentários e partilhe os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp. É muito importante para que os nossos vídeos possam ser vistos por mais e mais pessoas. É bastante interessante. E no programa de hoje queremos refletir sobre este amor de Cristo, tudo o que aconteceu desde a ceia até ao Calvário. É uma série enorme, rica, mas hoje especificamente queremos falar sobre Getsemane, aquele momento em que o Senhor Jesus roga ao Pai para que pudesse, não é, por intermédio da vontade dele, passar o cálice, mas que não fosse da vontade de Cristo, mas sim do Pai. Jesus vai derramar gotas de sangue. Foi um momento doloroso. Queremos compreender teologicamente e de uma forma profunda quais foram as palavras, o real significado por trás da petição de Cristo. Por que ele pediu para que o Pai pudesse o tirar deste cálice? Realmente, o que significa este cálice, não é? Vamos trazer esses assuntos e mais profundamente para compreendermos este amor de Cristo que veio e salvou cada um de nós. Não saia daí, meu caro amigo. Aqui no Facebook, por favor, partilhe a nossa página, siga-nos, é importante, subscreva, é importante aqui no YouTube. E mais, nos ajude de uma forma financeira para termos condições suficientes, materiais suficientes para trazermos mais conteúdos com qualidade. Não saia daí, que no programa de hoje vamos falar propriamente sobre Getsemane e o cálice da amargura. O cálice que Jesus tomou era o cálice da ira, do juízo e da reprovação de Deus. Era a própria morte, pois Deus é vida e o pecado significa desafiar a Deus e abrir mão da vida verdadeira em troca de alguns momentos de satisfação e autoafirmação. Jesus, e só Ele, podia tomar este cálice, por ser o único homem sem pecado. Desta forma, sua morte, tomar o cálice, tornou-se a satisfação, propiciação da ira de Deus. Era período da Páscoa e também do final do ministério do Senhor Jesus. E ele sabia que estava a chegar a hora, não é, de morrer pelos pecadores, por causa de nós. E ele vai celebrar a Páscoa com seus discípulos e vai ordenar para eles que este gesto da ceia não parasse por ali, que pudesse ser feito em todas as gerações. Então nós vamos ver o Senhor Jesus deixando algumas ordenanças para que os discípulos pudessem seguir. Dali tinham que ir para o Getsemane. Algo interessante nos chama a atenção nesta passagem, que lá em Getsemane o Senhor Jesus era de costume ir lá. Quando ele estava em Jerusalém, Getsemane era o lugar, ou era um sítio onde o Senhor Jesus se achava mais perto do seu Pai. Ali ele se sentava, ele dobrava o joelho, ele entrava em comunhão com o Pai e tinha essa reciprocidade com o Pai. Mas algo diferente acontece naquela época, ou nessa instância, pois o seu ministério estava a chegar ao fim. E lá no Getsemane não ia para ter aquela comunhão com o Pai que tinha anteriormente. Nessa altura, ele estava angustiado, estava triste. Saiu feliz da Páscoa, saiu feliz da ceia, mas indo para Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, ele começou a angustiar-se, ficou triste, agonizado. Pediu para que os seus discípulos pudessem orar. Levou consigo três, Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos, levou consigo mais adiante,
para que pudessem orar junto com eles. E ele foi se afastando para que pudesse entrar em comunhão com o Pai. Parece que o Pai estava distante e o Senhor Jesus vai pedindo auxílio. Era algo incomum de entender. Bom, à luz da verdade, pese embora daquilo que nós temos como conhecimento, podemos entender que talvez fosse a humanidade de Cristo que estava a sofrer ali. Mas não, era mais do que uma humanidade de Cristo. Era sim a divindade dele. Ele tinha que ceder para que a humanidade pudesse apanhar os açoites, pudesse sofrer aquele cálice. Então nós vamos ver o Senhor Jesus implorando, orando várias vezes. E o inimigo estava próximo ou se aproximava, as hostes do mal se aproximavam e as hostes celestiais também se aproximavam. O que nós podemos dizer que no Getsemane começou o conflito cósmico. Algo sobrenatural estava a acontecer naquele lugar. Não era apenas um encontro humano, não era apenas um encontro de discípulos com o Senhor Jesus, ou encontro de Caifás, fariseus, Judas com os soldados, não. Era uma guerra espiritual que estava a acontecer ali. Portanto, quando nós olhamos para essa e aquelas situações que podem nos vir na nossa cabeça, é necessário compreendermos que a profundidade do Getsemane é o início do conflito cósmico que o Senhor estava a enfrentar para poder, trazer vitória sobre a humanidade. Jesus, contemplando tudo, orou por mim, por você, por nós pecadores, que nem pensamos no que é a morte. Jesus levou consigo a Pedro e mais 2 discípulos. Chegando lá, começou a se angustiar e entristecer. Começou o seu grande sofrimento e sua grande tribulação. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, versos 20 e 21. E neste instante, nós vamos ver que o conflito cósmico, as hostes espirituais, quer do bem e do mal, se aproximavam no Getsemane. E o Senhor pedia força, pedia coragem, pedia a presença do Pai naquele lugar. Parece que o Pai estava se afastando. Parece que uma parte daquilo que se conversou, no mais e mais profundo conhecimento do próprio Deus, estava chegando naquele momento. E o Senhor Jesus tinha que enfrentar este momento sozinho, sem a companhia dos discípulos, sem a companhia da sua família e mais sem a companhia do Pai. Ele se sentia afastado e ele entendia que essa ausência do Pai, lhe traria muitos problemas, enfrentar esse mal que se encontrava no Getsemane. Parece que o Getsemane é o ensaio, o início do sofrimento do Cristo. Muitos de nós, na nossa teologia, no crescimento da palavra de Deus, pensamos que a agonia de Cristo começou lá no Calvário. Não, a agonia do nosso Senhor Jesus Cristo começa no Getsemane. A Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. É algo imensurável de compreender. Bom, a medicina diz que é possível, sim, um ser humano, lançar gotas de sangue. Mas o que estava a acontecer ali não era uma questão de doença, uma questão física, mas sim era uma questão espiritual. O Senhor Deus estava a enfrentar assunto muito sério, levar consigo todo o mal, todo o pecado do ser humano estava a cair sobre si. É por essa razão que Isaías, vai dizer ou vai ter essa visão sobre como é que o Senhor passaria por esses momentos difíceis. E esses momentos começam no Getsemane. A morte que traria vida e vida sem o véu que expunha nossa derrota no Éden, véu que nos separava da perfeição e comunhão divina, ao orar disse a seu Pai: se possível, passe de mim este cálice. Todavia, se não for possível, faça a tua vontade, Pai. Mas a agonia era sua, teria que passar sozinho, sem discípulos, amigos, seguidores e sem o Pai. Como homem, ele recuava diante da cruz.
da morte. O Senhor Jesus, depois de uma oração, volta e encontra os seus discípulos a dormirem. Isso nos dá a entender claramente que aquela cruz, aquele cálice, aquele lugar não era para os discípulos. Os discípulos eram apenas espectadores, eram apenas seres pecadores. Eles não tinham tamanho conhecimento do que estava a acontecer ali no Getsemane. Vamos ver que o Senhor Jesus vai dobrar mais uma vez o seu joelho. E lhe aparecem os anjos vindo da parte de Deus para que o pudesse confortar. Talvez essa não era a resposta do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus queria era a presença do Pai. Parece que passar por essas hostes espirituais, por esse momento dessa batalha espiritual, o Senhor Jesus queria passar com o Pai e lhe manda os anjos para o confortar, para lhe dizer que o Pai só confiava em ti. Essa missão de salvar o ser humano pertencia apenas ao Senhor Jesus. E nós vamos ver que o Senhor vai fazer essa famosa oração. Pai, tira de mim este cálice. O que é que nós podemos compreender com isso? É necessário compreendermos que a Bíblia Sagrada traz várias formas de compreender o cálice. Lá na Bíblia Sagrada existem 4 maneiras de nós compreendermos os cálices. Bom, nos tempos bíblicos, cálices eram feitos de várias formas. Haviam cálices de cerâmicas, cálices de metal, e cada uma desses cálices, ou cada um desses cálices, tinha o seu significado. Bom, a bem da verdade, de uma forma literal, cálice trata-se de um copo, mas o que o Senhor estava a pedir lá no Getsemane não era um copo, não era uma taça de vinho, mas sim era o cálice da amargura, era a ira de Deus que estava a se opor, que estava a chegar para que o Senhor suportasse a ira de Deus. Parece que é um paralelo com o que o Apocalipse nos apresenta sobre a ira de Deus. No livro de Jeremias, nos apresenta o cálice de consolação, não é? Este cálice de consolação serve para que não possa ser dado a quem está em luto, para quem está a passar por momentos difíceis. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Jeremias 16, verso 7. Lá em 1 de Coríntios, nós vamos encontrar também um cálice que fala, não é, sobre o cálice da ira de Deus, o cálice das benevolências do Eterno e o cálice dos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, versos 21. Então, a Bíblia retrata de vários cálices, mas na realidade, o que não é, podemos compreender a profundidade do cálice que acontecia no Getsemane. Portanto, o que é que nós podemos entender? Qual era esse cálice que o Senhor pedia fervorosamente, que o fez cair gotas de sangue para que o Senhor, Deus Pai, pudesse o passar? Era, na realidade, o cálice da ira de Deus. Em meio à agonia, Jesus proclama: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa declaração transcende a aflição momentânea, revelando a profunda submissão do Filho ao plano divino. A análise desse aspecto é essencial para compreendermos a dualidade entre a natureza humana de Jesus, angustiada pela perspectiva do cálice amargo, e a sua submissão inabalável à vontade soberana de Deus. A batalha espiritual, conforme nós estamos a dizer, começou no Getsemane, e ali o Senhor Jesus vai implorando, e o Pai parece que estava em silêncio. O Pai parece que não se importara com seu filho. Mas, a bem da verdade, não é de acordo com a teologia, com os escritos, com os ensinamentos cristãos, nós estamos bem certos que aquele era o plano, era assim que tinha que acontecer. A humanidade e a divindade de Cristo encontraram-se em choque no Getsemane. Parece que a humanidade de Cristo tentara recuar e a divindade dele estava pronta. É por causa disso que em algumas frases bíblicas que o Senhor Jesus diz que o espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. No epicentro dessa prece encontra-se a expressão marcante: Pai, afasta de mim este cálice.
É nesse instante que mergulhamos no simbolismo profundo do sofrimento da cruz. O cálice, representando a ira de Deus, evidencia a angústia iminente que Jesus estava prestes a suportar. A análise meticulosa dessa passagem revela não apenas a dimensão humana da angústia, mas também a submissão integral à vontade de Deus. O preço pago para que eu e você pudéssemos ser salvos, não é, naquela cruz, começou no Getsemane. Começou naquele momento em que o Senhor Jesus vai derramar os seus sangues, ou vai derramar as suas lágrimas em forma de sangue. Ou seja, a angústia, a dor do pecado, o sofrimento, não é? A pequena e a grande dor que o Senhor sentia de suportar tudo aquilo, começou naquele lugar. Ali nós vamos ver que a cruz pesava menos, o Calvário era menos do que aquilo que ele estava a enfrentar no Getsemane. Antigamente o Getsemane era um lugar que ele se encontrava com o Pai, era um lugar em que, junto com os seus discípulos, oravam, jejuavam, mas naquele momento, naquele dia, se tornou um campo de batalha, um lugar onde as hostes do mal e as hostes espirituais do bem estavam em conflito. E ali o Senhor Jesus se encontra no meio dessa guerra. E ele implora ao Pai para que pudessem em conjunto passarem por aquele cálice. Agora queremos entrar de uma forma profunda para compreendermos na íntegra realmente o que é este cálice que o Senhor Deus, o próprio Cristo, queria que o Pai, não é, pudesse arranjar uma outra forma. Como é que nós podemos entender isso? Bom, alguns estudiosos na matéria, eles dizem que possivelmente pudesse ser a humanidade dele que estava frágil, de aguentar, não é, tudo que aquilo estava por vir, como açoites, carregar a cruz e ser martelado na cruz, tudo isso. Mas, de uma forma profunda, nós acreditamos que não é isso. O que Cristo estava a enfrentar era a ausência do Pai. Isso era mais forte do que levar um açoite. Isto era mais forte do que receber a carga daquele madeiro. A ausência do Pai o matava. A ausência do Pai o sentia, não é, o mais pecador de todos os pecadores. Ou seja, quando o Senhor Deus se afasta de nós, quando Deus se afasta de qualquer um que seja, se sente desamparado, se sente fora da vida. E é isso que o Senhor Jesus enfrentou. É isso que o Senhor Jesus estava para enfrentar. E ele sabia que a ausência do Pai era mais dolorosa do que qualquer açoite. Então nós vamos ver de uma forma profunda, não é? Quando ele diz que não seja de acordo à minha vontade, mas que seja a vontade do Pai, isso chama-se abnegação, chama-se humildade, chama-se que o Senhor Jesus, na realidade ele estava pronto. Ele sabia que este era o caminho. Na realidade ele estava presente. Na realidade ele aceitara o sacrifício. Mas o que ele estava em conflito era a ausência do seu Pai. Era a ausência dessa comunhão que ele mantinha ao longo do seu ministério. E ali ele começa a sentir que o Senhor vai se afastando gradativamente na vida dele e naqueles momentos difíceis. E isto é que o levou claramente a dizer que, Pai, afasta de mim este cálice, que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Pai. Ao dizer, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, Jesus demonstrou estar apavorado com a terrível experiência iminente a qual submeteria. Diferentemente do que alguns pensam, ele não estava temendo os sofrimentos físicos da cruz, apesar de que a crucificação era a forma mais dolorosa e cruel de execução da época. Definitivamente, ele não estava com medo de ser açoitado, humilhado, torturado e, finalmente, morto. Agora queremos, não é, mostrar por que o Getsemane é o início do sofrimento e da salvação do ser humano. Primeiro, é necessário compreendermos que a palavra Getsemane significa Gethsemane ou Gethsemane, ou em outras palavras podemos dizer, não é, prensa de oliveira. Por quê? Porque ali no Jardim das Oliveiras haviam várias prensas e essas prensas serviam para que, não é, a uva pudesse ser esmagada, para que pudesse dar o suco
quer para o alimento, quer para a unção e também quer para a agricultura e outros fins, ou para a iluminação. Então ali se fazia esse processo do esmagamento das uvas. Logo nós podemos entender que naquele momento em que o Senhor Jesus vai para lá, ele estava a ser esmagado, ele estava a ser sugado, ele estava a ser martelado, ele estava a ser, tirado, suco, o seu sangue. Por isso é que o seu sangue começa a ser derramado ali no Getsemane. No Calvário é o consumar do derrame deste suco, do derrame desta uva. Começa a ser esmagado lá no Getsemane. Ali ele começa a lançar gotas de sangue, esse processo de esmagamento da uva, para que a salvação pudesse dar seu início. Ali vai nascer o suco para a alimentação, que é o corpo de Cristo. Ali vai nascer, o suco para a unção, que era a unção dos seus filhos por meio do Espírito Santo na aplicação ou na cerimônia de batismo. Ali vai ser sugado o suco para a iluminação, que nos tornaria, cristãos como a luz e o sal do mundo. Então ali no Getsemane é um lugar bastante profundo de reflexão, profundo de entendermos o sacrifício perfeito de Cristo. Começou naquele lugar. É ali que nós vamos tentar compreender, tentar sentar, avaliar, estudar, compreender o sacrifício. O Calvário começa no Getsemane. É lá. Se o Senhor Jesus desistisse, é lá. Se o Senhor Jesus não passasse por aquela primeira prova, o Calvário não existiria. Portanto, é necessário olharmos para o Getsemane como um sinal do início do sacrifício completo de Cristo. Quando o Pai o disse que tens que continuar, este cálice tinha que ser, passado por ti, que é a ira de Deus. Ali nós vamos ver as portas de salvação se abrindo. O caminho que estava fechado em Adão e Eva, Deus vai abrir mais uma vez o Éden a partir do Getsemane. É como se fosse, um atalho. O Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vai abrir a partir do Getsemane até ao Calvário e até nas mansões celestiais. Portanto, é necessário compreendermos e estudarmos sobre Getsemane. É por essa razão que nós retomamos com essa série, a paixão de Cristo. Estava a se apresentar naquele lugar, no Getsemane, e o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos, cheio de medo, sono, despreocupação, como se fosse um dia normal, como se fosse uma noite normal. Enquanto eles dormiam, enquanto eles ressonavam, o Senhor Jesus estava angustiado, estava a sofrer, estava a gritar de dor, para que pudesse salvar aqueles discípulos, para que pudesse salvar todos nós. Então é importante olharmos para o sacrifício de Cristo e compreendermos que realmente a salvação é 100% garantida. E assim podemos alcançar as mansões celestiais que o Senhor preparou para cada um de nós. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos concilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versos 21. Agora queremos falar, sobre a ira de Deus que vai aparecer no livro de Apocalipse. É a mesma ira que começou no Getsemane, aquela ira que o Senhor Jesus levou sobre si, carregou para que nós, em Apocalipse, nos últimos dias, não pudéssemos receber dessa ira. O que o Senhor Jesus estava a enfrentar no Getsemane era o inferno, era a ausência de Deus, era o esquecimento, do ser humano como justificação ou como credo, ou aquilo que nós poderíamos receber por nossos atos. Então, o que o Senhor Jesus recebeu no Getsemane é a resposta para que nós, em Apocalipse, nos últimos dias, não possamos receber da ira de Deus. Era o pecado do mundo, era o pecado de todas as nações, de todo ser humano que nasceu ontem e hoje e amanhã,
o Senhor Jesus estava a enfrentar estas dores, essa ira de Deus sobre ele, para que a salvação pudesse ser, não é, uma real concretização dos seres humanos. Nem mesmo a sua divindade o protegeria dessa situação. Ao vir como homem, abriu mão de não ter tais sofrimentos, enfrentou como homem, assumiu nossos sofrimentos, como se deles fossem. No programa de hoje, começamos, não é, por dar a continuidade da série A Paixão de Cristo. Falamos sobre o Getsemane, sobre as gotas de sangue e sobre o cálice, que era a ira de Deus que caiu sobre o Senhor Jesus. Todos os pecados de toda a humanidade caiu sobre ele para que todos pudessem ter a chance de salvação. E o Getsemane, conforme nós dissemos, é o início do sofrimento, do galardão, do pago, do custo. Lá no Getsemane foi pago o dote, foi pago o preço, não é? Aquilo que se exigia no universo, em todo o mundo, todos os olhares, mas todas as hostes angelicais, quer os anjos, os mundos não caídos, os próprios demônios, as trevas estavam de olho naquele lugar. Pois ali, se o Senhor Deus, o Senhor Jesus vacilasse, a humanidade estaria perdida. Mas graças a Deus que o ato ocorreu e o Senhor cumpriu a sua promessa. A promessa de que eu e você somos filhos mais uma vez, somos bênção mais uma vez, para compartilhar o seu amor, a sua gratidão e nos prepararmos para a eternidade. O nosso programa está a dar por terminar. Mais uma vez, meu caro amigo, deixa teu like, subscreva o nosso canal aqui no YouTube, Além das Crônicas, nos ajude, não é, de uma forma financeira, para que possamos ter mais condições, mais materiais, para nós trazermos, não é, vídeos com mais qualidade. Subscreva mais uma vez, ative o sininho de notificação, partilhe, não é, os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp e nos ajude a crescer. Aqui no Facebook também, subscreva e siga a nossa página. E nunca se esqueça, meu caro amigo, que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço.